Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque agora vamos lá mais um pouquinho com Roma. Na verdade, não é só Roma, agora é o Império Romano. Gente, como foi o começo do Império? De que forma que eles se organizaram? Até que ponto que a população aceitou isso? Porque o Império pode ser resumido como o ato de dominar uma vasta extensão, um vasto território. E os outros povos aceitaram? Como foi feito para tentar acalmar esse povo? Presta atenção porque essa parte é importante. Foram 200 e poucos anos aí de muita dominação e no começo tem um pouquinho de tranquilidade. Não foi de graça não, mas acompanhe comigo aí que vocês vão entender. Vai lá. Dando continuidade, então, vamos verificar agora Roma como o império, ou seja, o território que a gente pode considerar onde houve a maior expansão. Dá uma olhadinha no tamanho do território que Roma veio ocupar aqui. É óbvio, gente, que para administrar, controlar e ter todo um domínio de todo esse território não era fácil. A gente pode colocar aí que tudo isso aqui que Roma conquistou basicamente foi ligado a um trabalho de escravos. Escravos, a gente tem que colocar isso muito claro aí nas nossas anotações, que Roma era uma sociedade escravista, portanto, boa parte da riqueza que circulava por Roma se baseava principalmente no trabalho dos escravos. É óbvio que para isso era necessário toda uma ação não somente do trabalho e da produção, mas como também de circulação comercial. Ou seja, o comércio que se fazia, percebam aqui, entre as províncias, fazia com que essa ação monetária, ou seja, monetária vem de dinheiro, circulasse muito a parte comercial. Então, quando nós olhamos aqui o mar Mediterrâneo, a gente vê o quanto que Roma dominou e fazia com que os produtos chegassem a Roma. Então, os produtos eram diversos, como cobre, escravos, estanho, lã, mármore, tinta púrpura, né, que era uma tinta roxa muito difícil de ser conquistado. Bem, uma vez que a gente percebe isso, a gente vai analisar que essa riqueza vai servir de muita referência até mesmo no seu modelo arquitetônico. Então, muitas coisas que foram feitas em Roma, com base nesse dinheiro, inclusive serviu de referência para outros povos aí. Como, por exemplo, dá uma olhadinha nesse templo. Nós temos essa parte aqui chamada de frontão. É uma cópia muito próximo do que os gregos também faziam, mas isso vai servir de referência, inclusive, para muitas sociedades. Hoje em dia, no Brasil, nós temos igrejas que têm essa base. No próprio Estados Unidos, a Casa Branca também tem isso daqui. É uma referência grega. O próprio sistema de colunatas, olha aqui o antigo Fórum Romano, que vai expandir esse conhecimento para outras partes do mundo. Os arcos, que serviam muito, principalmente com o objetivo do exército passar para mostrar as suas glórias. Se olharmos, por exemplo, em Paris, Napoleão Bonaparte mandou construir o Arco do Triunfo, para que o seu exército passasse vitorioso quando voltasse das batalhas. Cópia do que os romanos fizeram graças a essa grande expansão que se tinha. E até o ato que para você pode ser uma coisa comum, que é o ato de tomar banho, para eles era uma realização e um feito muito, muito, muito grande para uma questão social. Então, domingo à tarde, momento que era de relaxamento, eles iam para as casas de banho. Era como se fossem os termas. Eram os termas, eram os locais para relaxar. Agora, essa água que chegava aqui, às vezes vinha de muito longe. Vinha, por exemplo, dos aquedutos, que transportavam as águas de um território para o outro. Mas, gente, para construir tudo isso daqui não era fácil. O trabalho escravo e o trabalho de cidadãos, de um modo geral, ele era muito, muito, muito intenso. É com base nisso que a gente vai perceber que muito do que foi feito em Roma tinha o objetivo de acalmar a população. E um desses atos a gente chama de panem et circense, ou seja, uma política chamada política do pão e circo, que significa nada mais nada menos do que o ato de distribuir comida para o povo,
trigo em especial e dar diversão para o povo. E o que era diversão? Era a luta dos gladiadores, era a luta nos coliseus, mais especificamente o Coliseu Romano era o mais famoso que tinha. E nesses locais eles se degladiavam, os animais eram soltos para matar mesmo. Né? Quem estava até aqui mais próximo aqui ficava muito feliz, porque às vezes manchas de sangue caíam neles. E isso era uma alegria. Eu sei que é estranho, você deve estar aqui, nossa, que horror, professor, é isso. Mas era, gente. As lutas dos gladiadores fizeram com que a diversão do povo romano fosse algo muito intenso. Um exemplo bem claro, por exemplo, é como se fosse o jogo de futebol, um clássico, juntava muita gente em locais como esse. Olha aqui. Né? Dentro dos coliseus, vejam, aqui é uma réplica, obviamente, é uma pintura, era o local onde que as mulheres iam para fazer o cabelo, era onde eles iam para se divertir, tinha os vendedores ambulantes, local para fazer um churrasquinho. E enquanto isso, rolava lá dentro da arena a luta dos gladiadores. A princípio, as lutas elas eram de barcos. Eles se enchiam aqui com os aquedutos que eu mostrei para vocês e eles faziam aqui com barquinhos disputas. Com o passar do tempo, isso foi transformado em labirintos, onde os leões, os animais selvagens eram soltos e daqui de cima se poderia ver o desespero das pessoas fugindo dos animais ou sendo devorado por eles. Com o passar do tempo, com a intenção de animar mais o povo, o local acabava sendo coberto e aqui se degladiavam animais e homens, homens e homens, e o povo, com muita alegria e satisfação, torcia ou pelo animal ou pelo homem. E aí, Roma está crescendo, está expandindo, está virando um grande império, um grande território e está tudo tranquilo? Ou seja, aconteceu tudo numa boa, sem conflito nem nada? Lógico que não, né, gente? Lógico que não. Essa paz que parece que existia era uma paz muito mentirosa. A Pax Romana, ela custou caro. Manter exércitos, manter um domínio sobre o território não foi nada fácil. E é isso que eu quero que você veja agora. Qual o custo? De que forma que Roma conseguiu manter esse domínio? E até quando que eles vão conseguir expandir, né? Porque chega uma hora que trava. E aí você tem que decidir, domina mais ou conserva o que tem? Acompanhe comigo aí essa parte da aula. Um tempo de paz? Vejam que é uma pergunta, não é uma afirmação. E isso tem um motivo. Gente, Roma dominou um território muito grande. Toda essa parte aqui era de dominação romana. Agora, será que isso tudo aqui acontecia com uma pax romana? Dá para traduzir aqui, né, gente? Era calmo? Era tranquilo? Lógico que não. Para vocês terem uma ideia, administrar esse território aqui não foi fácil. Foram cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, que chegou ao seu ponto máximo com o imperador Trajano, próximo aí do ano 117 depois de Cristo. Roma tinha um controle muito grande. E é óbvio, dominar territórios como Gália, como a Palestina, como a Ásia, Ilírium, Hispânia, significava, obviamente, ter revoltas aqui. Muitas revoltas, muitos povos não aceitavam as imposições, mesmo porque os romanos não eram como os macedônios ou como os persas, que eles respeitavam a opinião local, a religião local, a língua local. Eles impunham sim pela força, eles se impunham por meio dos soldados romanos as suas vontades, as suas ordens. O que nós temos nesse período de Pax Romana não é bem uma Pax Romana, mas é uma imposição de uma Pax Romana, né, de uma paz. Então o que a gente considera a Pax Romana é muito mais um período onde que as revoltas elas foram, digamos assim, controladas. Elas foram mais facilmente administradas
para que elas não ampliassem muito mais, como vai acontecer daqui a alguns anos, que a gente vai ver já já em cenas de próximos capítulos. Esse Império Romano que tem aqui, que tem um alto custo, né? A gente já viu isso aqui, que era uma sociedade baseada nos escravos e no comércio, ele vai passar também por um processo de romanização. Ou seja, todo esse território dominado aqui vai ter as características, de uma maneira imposta, mas vai ter as características de Roma. Então, ou seja, isso é a romanização, é a imposição do modelo romano de ser. Então, por exemplo, olha essas imagens aqui. Você conseguiria me dizer em que país que estão essas imagens? Veja, nós estamos falando de Roma e de uma arquitetura romana. Você poderia dizer, fica em Roma, não necessariamente. Dá uma olhadinha aqui. Isso é uma casa de banho, uma termas, que fica em Bath, na Inglaterra atual. Olha, um templo que fica em Barcelona. Um outro templo que fica em Portugal, em Segóvia. Aqui um panteão, né, um local onde ficavam os deuses, em Paris. E olha aqui um aqueduto que fica na Espanha. São modelos que são romanos, porém se espalhou pelo mundo. Por isso que a gente pode entender como esse processo de romanização, de expandir o que era romano. Porém, obviamente que essa expansão, ela, apesar de ter se dado no período que a gente chama de Pax Romana, ela também teve que impor muito dinheiro, muito dinheiro. E como nós vimos já anteriormente, a Pax Romana veio através do Panis et Circense. O que é isso? Panis et Circense era a política do pão e circo, que a gente já viu anteriormente, que nada mais era do que dar trigo ou comida de uma forma mais barata para o povo e, ao mesmo tempo, diversão. Dando comida e diversão, o povo se acalmaria e não teriam tantas revoltas. Ou seja, essa Pax Romana não saiu tão de graça assim. E também foi um período momentâneo, porque veremos que essa Pax tem tempo limitado. Vocês perceberam que Roma tinha um grande domínio, uma grande força nessa época. Porém, essa força ela era exercida por um grupo específico, que eram os patrícios. E aí que vai entrar um detalhe importante, que era a força masculina. O homem. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. Acompanhe comigo, dá uma olhadinha de que forma que era a composição dessa família e até que ponto que a religião era tão importante nessa sociedade. Lembrando que eles são uma misturinha aí dos gregos e de outros povos. Acompanhe comigo aí, vai lá. A família romana, vamos entender um pouquinho esse cotidiano que acontecia nos lares, né? Muitas vezes a gente estuda a história no sentido muito mais amplo e a gente esquece que existe uma história da vida privada, uma história da vida particular, que é realmente o que move a história. Nesse caso, gente, a história de Roma, da família especificamente, ela girava em torno do homem. Do homem, como foi dito, essa era uma sociedade, anotem esse detalhe, é importantíssimo, era uma sociedade patriarcal. Ou seja, o homem ele tinha um domínio e um controle de tudo e de todos. É muito interessante que às vezes a gente pensa uma sociedade patriarcal, uma sociedade que o homem manda, e acaba entendendo apenas esse domínio do homem para com a sua mulher ou com as mulheres. E não é bem isso. O domínio ele se dava basicamente do homem por tudo que está ao seu redor. Ou seja, ele tem o direito, inclusive, da vida ou da morte dos filhos, por exemplo. A princípio, na Roma Antiga, se um pai condenasse o seu próprio filho à morte, por qualquer motivo que seja, isso não era crime. Por quê? Porque o filho era um objeto dele. Com o passar do tempo, obviamente, vão ter as exceções, isso vai acabar modificando. Mas isso mostra pra gente o quanto que a figura masculina era muito forte na Roma Antiga. Não é só na Roma, mas no nosso caso aqui especificamente, ele tinha uma força muito grande. Para vocês terem uma ideia, o domínio do homem perante essa sociedade, essa família romana, ele por muitas vezes se dividia, alguns historiadores
considero que eles dividiam a sua família em 3 grupos: as coisas, os mudos ou semifalantes e os animais falantes. É isso que pertence a ele. Vamos dar uma olhadinha? O que seriam as coisas? Gente, as coisas entra mobília, a casa, o vaso, o quadro, o teto, tudo aquilo que são objetos, que são coisas, isso pertence a eles. Bem, isso não é muito diferente, né? O computador que você está na sua frente agora, o celular que está na sua frente agora, ele te pertence, são coisas. Quando se fala em mudos, né, os animais mudos ou semifalantes, eles estão falando dos animais de um modo geral mesmo. Então é o boi, é a vaca, é o cachorro, é o pato, é o porco, ou seja, tudo isso pertence a esse homem. E o que seriam os animais falantes? Gente, eu sei que é forte, é sério, mas é isso mesmo. É o restante da família. São os filhos, é a sua mulher, são os serviçais, são os escravos. De um modo geral, a gente pode deixar bem claro aqui que a vida desses grupos estão ligados diretamente ao desejo e à importância que eles têm para esse homem. E é óbvio, a mulher, ela não pode ficar de fora de uma explicação dessa. Porém, a mulher também era um objeto dele, era uma propriedade que não tinha direitos, ela não era nenhuma cidadã. Porém, ela tinha a função de cuidar da casa, de administrar bem aí os cuidados domésticos, e que até em certa parte, apesar dela não poder ter uma propriedade, apesar da mulher por muitas vezes não poder ter herança, por exemplo, ela tinha sim participação nas campanhas eleitorais, mas ela não poderia aparecer. Então, por exemplo, ela poderia apoiar o seu marido, ela poderia apoiar um determinado grupo, mas nunca ela apareceria. Por quê? Porque elas não eram cidadãs. Gente, isso está muito ligado também à visão que se tinha da sociedade romana com relação à religião. Religião que, para os romanos, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais para frente, era uma religião politeísta, que lembra muito a religião dos gregos. Quando nós olhamos com mais calma, a gente vai perceber que os deuses gregos são os mesmos deuses romanos. Vai ter uma diferença ou outra, que veremos mais para frente, mas muito dentro desse sentido. Onde que, mesmo entre os deuses, os homens, Zeus, por exemplo, eram superiores. Dentro das casas, das famílias, essa crença se dava muito pelos antepassados. É uma coisa muito, muito forte. Hoje, os nossos antepassados, eles são vistos como pessoas que passaram pela Terra. Para o romano, são pessoas que interferem no dia a dia. Portanto, ter um altar como este e manter uma vela acesa, tal qual os gregos também faziam, em lembrança desses antepassados, era algo fundamental para o desenvolvimento dessa família. Quando, por um acaso, se precisasse de alguma informação, né, que viesse aí dos deuses, dos antepassados, tinha um grupo chamado de vestais, que eram mulheres que tinham poder de adivinhação, e era a função delas manter o fogo sagrado aceso. É um simbolismo muito forte e que vai cada vez mais manter viva essa adoração tanto dos antepassados como da religião, movendo assim a família patriarcal dessa época.